Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Passou rapidinho, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, já estamos de volta aqui para estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Sejam bem-vindos, Miranda. Que Jesus nos inspire e conduza. Paulo Renato. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja. Então vamos lá, pegue seu Livro dos Médiuns, segunda parte, lá o final já do Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Esse capítulo, nós estamos aí na mensagem de número 22, que é uma mensagem também do Espírito Fénelon. Então vamos ver aqui o que tem a nos dizer Fénelon nessa mensagem de número 22 do capítulo 31. Diz o nosso irmão: perguntastes se a multiplicidade dos grupos em uma mesma localidade não seria de molde a gerar rivalidades prejudiciais à doutrina. Responderei que os que se acham imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem unicamente irmãos em todos os espíritas e não rivais. Os que se mostrassem ciosos de outros grupos provariam existir-lhes no íntimo uma segunda intenção, ou o sentimento do amor próprio, e que não os guia o amor da verdade. Afirmo que se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. É interessante que Fénelon já vai trazer aí a reflexão em torno da rivalidade entre os grupos espíritas. E o que nós vemos hoje vai, infelizmente, além desse perigo. Nós vemos a rivalidade que as trevas estimulam dentro do próprio movimento espírita. É uma reflexão importante para todos nós, seja atacando a figura de médiuns respeitáveis, seja procurando dividir os espíritas em torno de questões políticas. É uma grande ameaça aí. Paulo Renato lembrava da mensagem de São Vicente de Paulo, que ele inicia dizendo: sede unidos para serdes fortes. E as trevas vão atacar exatamente aí, Renato, tentando semear a desunião, ou como diria Kardec lá em o livro Obras Póstumas, criar uma cisão, um cisma, entendeu? Que vai promover o enfraquecimento do movimento espírita. Infelizmente, nós temos boas lições para os outros, mas esquecido de que os outros também podem ter excelentes lições para nós. Nós estamos sempre, como dizia o próprio Espírito Emmanuel, a gente não deve tomar do Evangelho, consultar o Evangelho para fazer dele esgrima contra quem quer que seja. E nós esquecemos que o Evangelho, na expressão do Chico Xavier, repetindo Emmanuel, é uma receita geral para toda a humanidade, né? Quer dizer, uma receita médica para toda a humanidade. Então, todos nós, dentro dessa condição e dentro dessa afirmativa de Emmanuel, estamos na condição de enfermos, julgando que tem saúde, né? E dentro dessa falsa verdade, ou dentro dessa ilusão, a gente acaba menosprezando a necessidade dos outros, porque achamos que nós estamos livres dela. Chico Xavier dizia assim: não é porque você não tem uma perna que você vai desprezar, maldizer da unha encravada do outro, né? Quer dizer, a pessoa lá está com dor da unha encravada e a gente está sem a perna e está falando: você está reclamando da sua unha encravada? Olha que eu estou sem perna.
né? Mas as dores são individuais e as resistências muito pessoais. Então, às vezes, a gente esquece, por falta de reflexão, né? E inclusive Allan Kardec faz essa sugestão no próprio Livro dos Espíritos, no próprio Livro dos Médiuns, Evangelho, da necessidade do estudo assíduo, quando ele fala que só compreende um estudo assíduo pela sua continuidade. E às vezes, numa leitura superficial, a gente acredita que sabe tudo, como deveria saber, mas não sabe, como dizia Paulo, como convém saber. Dentro dessa falsa verdade em que nos apoiamos, nós acabamos nos levantando contra aquele par, né? Contra aquele companheiro mesmo de ideal. E o fazemos, às vezes, em público. Porque Paulo de Tarso recomendava que se chamasse em particular aquele companheiro que porventura tivesse se desviado, para que não expusesse a doutrina. Aliás, é uma recomendação do próprio Cristo, né? Isso. Que nós chamássemos o companheiro em particular. Paulo reforça isso. E a gente até hoje não aprendeu, né? E a gente acha que está com a boa intenção, achando que estamos fazendo bem a doutrina, mas esquecido da coletividade, né? Esquecido de que outros, no nosso caso hoje em dia, quando se faz isso por uma rede social, milhares de pessoas ouvem e veem, né, aquela sua repreensão, às vezes injustas, prematura, né, de um companheiro atacando um companheiro, por consequência do seu trabalho, e dando elementos para os críticos de plantão da doutrina espírita. Aqueles que nunca estudaram o espiritismo, nunca manusearam a obra espírita, mas por prevenções pessoais criticam a obra espírita e, por consequência, seu movimento. E quando veem que os espíritas entre si se digladiam, eles encontram argumentos reforçados sobre isso, sobre a sua, com base nas suas prevenções. Paulo de Tarso, certa feita, escreveu a esse respeito sobre a briga, né, as discussões entre os cristãos. E ele falava: já não é demais terdes contendas entre vós, por que vai levar isso a público? Então Paulo censurava, porque às vezes eles queriam levar discussões que deveriam ficar no local próprio, levar para a praça pública, né? Paulo uma vez fez isso com Pedro, né? Ele deve ter se arrependido depois, mas... Aprendeu a lição. De repente é aí que veio a lição dele. Isso. Paulo aprendia muito com as próprias experiências. Expôs Pedro e a docilidade do Pedro impediu que aquela celeuma sem sentido fosse levada adiante. Lembrando que isso está bem descrito, né, para quem quiser ver em detalhes, no livro Paulo e Estevão. Isso, também. Eu sei que o livro é um pouquinho grande, mas é um livro maravilhoso. É uma leitura que é um dos livros mais lindos que eu já li. Segundo o próprio Chico, segundo o próprio Chico, é uma obra-prima, né? Isso. Que ele recebeu da espiritualidade. Então lá é descrito esses conflitos entre os primeiros cristãos, as dúvidas, né? Havia ali questões que para Paulo eram muito sensíveis, né? Da divulgação do Evangelho, esse cerceamento que existia em relação aos judeus, né? Que tentavam transformar o Evangelho do Cristo em mais um livro judaico. Então Paulo, com um temperamento firme, forte, resoluto, muitas vezes ele teve que aprender com o tempo de que não se podia pela força conquistar tudo. E Pedro deu um grande ensinamento a ele ali de humildade, que com certeza fez ele refletir, e a partir dali ele mudou bastante a sua postura. Paulo cresceu muito como um ser humano e a tarefa maior dele era essa, né? Com certeza, aquela tarefa de que a gente chama ele do apóstolo dos gentios, né? A gente reconhece a grandeza dele, intelectual, moral, a fidelidade dele, tanto a Moisés quanto a Jesus, mas a lição maior era para ele, com certeza, porque se fosse para difundir o Evangelho nas suas bases primeiras mais limpas, digamos assim, nós tínhamos ali presente Estevão, e que ninguém tocaria nele, como Jesus falou a respeito de João,
né? Do evangelista João. Jesus falou para ele, ó, você não conhecerá a morte, quer dizer, a morte lá pelo suplício. Então, se outra fosse a necessidade de Paulo, né, ele, digamos assim, não precisaria ter alongado tanto a existência dele, mas ele precisava dobrar aquela personalidade dele tão orgulhosa, tão impetuosa, né? E a gente sabe que os benfeitores espirituais, que Jesus se utiliza das nossas inclinações para semear o bem dentro e fora de nós. É importante que Paulo compreendeu isso, né? Quando ele dizia, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas trabalhei tanto quanto ele. Então ele aprendeu, ele verificou que aquele exercício todo de divulgação do Evangelho era um exercício de renovação para ele mesmo. Ele aprendeu a lição. Né? Foi acolhido no mundo espiritual com a assistência que teve, não pelo que ele fez por fora, mas pela iluminação por dentro que ele se proporcionou. Se Paulo era esse laboratório tão ativo, imagina o nosso quando abrimos as portas. E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes o Emmanuel tem uma frase que diz que a gente não deve se iludir com pequeninas tarefas de fraternidade que emprestamos aos outros ou porque estamos sob a assistência desse ou aquele benfeitor espiritual, né? Porque isso é misericórdia de Deus, né? O que a gente tem que fazer é reencarnamos para fazer a autoiluminação e às vezes nós nos contentamos com a tarefa de dar, né? Com a tarefa, com o movimento de dar, com o movimento do bem de fora, que é meritório, útil, necessário. Mas precisamos ter sempre em mente que nós reencarnamos para crescer. Nós é que precisamos crescer. A tarefa em si, o bem, num sentido mais geral, não precisa de nós, porque tem tantos mensageiros que podem fazer aquilo que nós estamos embaraçados para fazer com mais lucidez, com mais proveito e num tempo menor. Então a gente tem que entender que a tarefa é para a nossa educação, reeducação e renovação de valores. Como dizia ainda Jesus, próprio Paulo, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Mas aqui no item... Não, eu estava refletindo, é que nós vemos em sociedade pessoas que não estão vinculadas a nenhuma instituição religiosa, não é? Nem levantam bandeira de religião nenhuma, e fazem esse trabalho de fraternidade, de assistência, de acompanhamento ao próximo em suas necessidades reais, silenciosamente. Então, aqueles de nós que estamos nas instituições tentando ler o Evangelho e refletir, é porque a nós já foi dada a responsabilidade de colocar mais para dentro. Porque aquele que não fala de nenhuma religião e já está se comportando como homem de bem em sociedade, esse já está fazendo o trabalho silencioso nele mesmo. É a questão do médium, né? Que às vezes esquece que a lição é sempre para ele, né? As mensagens que passam por ele têm por finalidade última a ele mesmo, porque ele tem que sair iluminado da encarnação, uma vez que ele tem a prova viva nele mesmo da existência da sobrevivência da alma, né? A mensagem que ele passa para os outros talvez entre em xeque, em dúvida na cabeça do outro, como Eduardo se referiu aí no livro, mas ele não pode ter essa dúvida, né? Então ele tem que pautar a vida dele conforme aquilo que ele conhece, conhece de consciência, né? E não de ouvir falar. Paulo de Tarso, numa carta dele, ele fala que nós vivemos, cremos por aquilo que ouvimos dizer. De uma forma geral, quando ele fazia as pregações, ele falava, vocês estão crendo porque eu estou dizendo, mas acredite em mim que eu não estou dizendo por dizer. Eu vivi essas situações todas, eu vi Jesus ressuscitado lá, apareceu para ele. Então a maioria de nós está nessa condição de crer sem ver. É preciso amadurecer conceitos, valores, de forma que a nossa vida mental se renove a ponto de nos impulsionar à realização do bem. Mas ele fala aqui na questão 349 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns sobre essa questão aqui da multiplicação dos pequenos grupos. Num determinado item, aqui no segundo parágrafo, ele fala assim: como em definitiva não há sociedade que possa reunir em seu meio
em seu seio todos os adeptos, as que se acham animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, deve assistir com prazer à multiplicação dos grupos, e se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um a maior soma de bem. Então, Kardec coloca aqui essa questão da multiplicação dos pequenos grupos. Ele não vê com maus olhos, quer dizer, ele pega essas mensagens que nós estamos lendo e coloca lá como ponto básico da doutrina. Então, quando a gente lê aqui na mensagem de Fênelon, falando sobre essa questão da multiplicação de pequeno grupo e tal, né, e a gente vê às vezes com maus olhos, tá abrindo um centro aqui perto do meu, vai fazer concorrência. Às vezes a gente escuta, Jesus, a pessoa fala, como é que fica? A pessoa acha, por que não abre? A gente escuta isso, né? Escutava, né? Por que não abre lá? A pessoa ainda fica apontando a região onde a pessoa deva abrir o centro, né? É como se o outro centro realmente fosse abrir concorrência no campo dos adeptos. Mas se você abrir perto do meu, as pessoas vão para o seu, não vão para o meu. Então tem todas e no de Jesus, se alguém for no de Jesus, tá bom. Né? É igual os apóstolos que chegaram para Jesus, todos satisfeitos, porque mandaram calar alguém que falava em nome de Jesus, como eles não reconheciam aquela pessoa do seu núcleo, falaram assim, mandamos o homem calar lá porque falava em teu nome, expulsava demônios. Quer dizer, a questão aí da concorrência, né? Tá abrindo concorrência e não é do nosso núcleo. A nossa imaturidade espiritual é Olha, mas muito isso grande. chega ao ponto de, pelo que já tivemos a oportunidade de ouvir em atendimento fraterno, de haver concorrência na mesma casa espírita. Uma reunião competindo com outra. Não é? Então a gente observa. A gente consegue competir em tudo. Que é de tudo, menos de Deus. Isso não pode ser de Deus, no nome do Cristo. Eu tenho uma experiência disso também, em casas espíritas que estabeleceram concorrência entre reuniões na mesma casa espírita. Esquecidos do Evangelho de Jesus, da mensagem de Jesus, que a casa dividida rui, né? E a gente relembra os ensinamentos dos benfeitores de que ninguém pode nos destruir de fora para dentro, né? Só nós mesmos podemos nos implodir. Quando ele fala aqui da união, que nós já lemos em outra oportunidade, né? Da questão de se estabelecer núcleos fortes, a casa só pode ser destruída se for por qualquer trabalho, só pode ser destruído se for por dentro. Você vê as casas grandes, né? Elas sofrem desse tipo de problema e de perigo, porque nós vemos em algumas casas espíritas que são grandes, com muitos trabalhadores, com muitos médiuns, que aí eles falam assim, é o pessoal do grupo de segunda, aí tem o grupo de segunda, tem o grupo de terça, o grupo de quinta, o grupo de não sei quando, e cada um faz do seu jeito, né? A casa perde uma diretriz própria, única, que facilitaria os trabalhos, e cada grupo acaba transformando o seu dia num centro espírita particular. Então isso é muito perigoso, e é um desafio para as casas espíritas que são maiores, que têm muitos frequentadores, porque a gente vê esse fenômeno estranho de uma rivalidade, não como diz aqui o Fênelon, entre casas espíritas, o que já é um absurdo. Mas nós vemos a rivalidade dentro da própria instituição espírita. Porque a disputa, em nenhum lugar é cabível disputa no bem. Exatamente. O bem disputado, alguma coisa ali não é o bem. Não é? Uma coisa é você ter a cooperação, e outra é a competição. A Joana, quando ela vai falar da competição, ela mostra que a cooperação é a melhor maneira de agir em conjunto. É por isso que Paulo de Tarso achava um absurdo, mas cedeu às pressões, pegar a carta em Jerusalém para que pudesse divulgar a mensagem de Jesus. Porque alguns daqueles que estavam na Casa do Caminho, à época, se apossaram da mensagem cristã e não admitiam que outros pregassem aquela mensagem sem a sua autorização. A questão da disputa aí, a questão do orgulho, né? E Paulo então, sabia disso. Paulo não ia se submeter, ele mesmo fala, mas como ele havia
né, conversado com o pessoal de Antioquia e tal, e eles acharam por bem, para evitar celeuma, disputas desnecessárias, acharam por bem entrar em acordo com o pessoal da Casa do Caminho, nesse sentido de que todos concorressem com o mesmo objetivo na divulgação doutrinária. Então somos os seres humanos com as nossas dificuldades, achando que sabe, como nós falamos outras vezes, achando que sabe, mas não sabe como convém saber, e tentando impor a nossa maneira de ver as nossas verdades, constrangendo os outros a pensar e agirem como nós desejamos que assim seja, como nos pareça. Então é sempre interessante reler essa questão aqui que nós lemos, da questão 349 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, quando fala que se deve ver com alegria a multiplicação dos pequenos grupos, uma vez que todos tenham a intenção sincera de divulgar o Evangelho de Jesus, não só por palavras, mas por ações também. E que quando surge um centro espírita próximo ao nosso, que o vejamos com alegria. É alguém que vai nos apoiar na tarefa. Cooperando com Cristo. Né? É alguém que pode suprir determinadas deficiências nossas, porque, como diz Kardec aqui, é impossível que uma sociedade reúna no seu seio todas as pessoas com as mesmas qualidades. Então, determinada casa espírita tem, pelos seus frequentadores, determinadas habilidades, determinadas qualidades, e outras têm outra. Então, nessa troca de experiência, todos crescem e a sociedade ganha, de forma que um possa ajudar o outro. A gente lê, divulga, faz propaganda das obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, mas esquece de tomá-las a sério. Quando a gente observa lá, por exemplo, no Nosso Lar, o governador chamando entidades nobres de outras esferas para ir na colônia Nosso Lar ministrar ensinamentos sobre verdades superiores que à época eles não compreendiam. Quer dizer, então, seria essa proximidade, são centros, intercâmbio, instituições próximas, fundadas próximas, uma apoiando a outra. A gente vê próprio nessa obra do André Luiz, acho que é a Mensageira, que fala sobre o Campo da Paz, né? A menina falando, acho que é a Luciana, não lembro o nome. Isso. Falando lá das visitas que faz ao nosso lado, dos mensageiros que vão lá na instituição dela. Quer dizer, a gente pode interpretar como instituições próximas, difundindo a mensagem cristã, cada um dentro das suas possibilidades. As próprias igrejas, né? Quando Paulo fundou. E aí nos lembramos, mais uma vez, da Madre Teresa, quando ela identificava uma necessidade de observação em uma das casas de acolhimento, ela nunca mandava uma carta direcionada especificamente para aquela casa. Ela passava uma carta para todas as casas e ninguém sabia de onde havia partido a necessidade, entendeu? Porque ela identificava o ponto em uma casa e já dava a instrução para todas, sem discriminar ninguém. As cartas de Paulo, quando ele falava aos Coríntios, mas em Coríntios tinha várias igrejas fundadas. Certa feita ele falou: vocês querem que eu vá com vara? Aí, quer dizer, com poder de decisão maior ou com doçura? Quer dizer, ele mostra que ele também sabia ser enérgico quando necessário. Era a especialidade dele. Ele estava tentando exercitar o outro lado, né? Então, me provoque, né? Estamos chegando aí ao final de mais um programa. O bom é que na semana que vem nós retornaremos ainda a esta mensagem do Espírito Féreno, refletindo sobre essa questão da rivalidade, que é muito importante para nós, para o movimento espírita, para a divulgação doutrinária. Então, muita paz a todos. Obrigado aí ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda, sobretudo a você, prezado ouvinte. Caso você não tenha tido a oportunidade de ouvir todo o programa, não tem problema, vá lá no nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, na playlist do Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. Até semana que vem, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, aqui estamos de volta para o nosso Luz na Penumbra, com base na Revista Espírita, durante o período em que esteve sob responsabilidade de Allan Kardec. Como sempre fazemos, vamos ao retrospecto no caso de programas anteriores, porque em vários deles nós tratamos da matéria propagação do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de setembro de 1858 da Revista Espírita. Nós nos utilizamos de vários programas, não apenas pela extensão do texto de Kardec, como também pela importância do assunto na sua contextualização para os dias de hoje. Apenas queremos ressaltar o cuidado que todos devemos ter, e expresso com veemência no programa anterior, com a divulgação da doutrina na época atual. Essa divulgação tem que ser feita com absoluto respeito ético e moral aos fundamentos da doutrina e com absoluto desinteresse pessoal, com bastante humildade. Neste programa daremos início ao estudo da matéria intitulada Os Espíritos Impostores, com o subtítulo O Falso Padre Ambrósio. Matéria essa constante do exemplar de julho de 1858 da Revista Espírita. Leiamos então o início do texto da matéria mencionada. Um dos escolhos, ou seja, dos obstáculos apresentados pelas comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grossos absurdos. Em muitas ocasiões, este perigo nos tem sido explicado. Entretanto, ele nada é para quem prescruta ao mesmo tempo a forma e o conteúdo da linguagem dos seres invisíveis com os quais entra em comunicação. Então, Kardec começa alertando para o escolho, para o obstáculo que é ao desenvolvimento de um bom trabalho mediúnico, a presença de espíritos impostores, ou seja, espíritos enganadores, espíritos que pretendem enganar as pessoas às quais eles se dirigem. No texto, Kardec menciona que eles podem levar ao erro. Esse podem deve nos alertar, porque há muitas pessoas que têm verdadeiro pavor de espírito impostor, têm verdadeiro pavor de serem enganadas pelos espíritos. Então, os espíritos podem, mas podem, nós vamos ver até ao longo do programa de hoje, que se nós soubermos nos precatar, nós não seremos enganados por eles, né? E Kardec fala aquilo que de vez em quando, nos meios espíritas, se alerta as pessoas. Esses espíritos, de uma maneira geral, costumam usar nomes respeitáveis, nomes até que é um absurdo o espírito ter coragem de usar um nome daquele, de tão respeitável que é, mas na realidade esses espíritos impostores às vezes usam, é a tática que eles se utilizam, e a gente tem que estar muito
atento. E, como Kardec fala, nós devemos perscrutar, analisar a forma e o conteúdo das comunicações desses espíritos. Então, se nós estivermos atentos para a análise cuidadosa da forma e do conteúdo das comunicações, nós não seremos enganados. Mas a matéria continua e nós vamos dar curso ao nosso estudo. Mais adiante, Kardec dá um exemplo interessante desse espírito de crítica. Como é que ele ressalta, assim, de uma maneira bem prática, a facilidade com que nós podemos exercitar esse espírito de crítica. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais, estava uma circunstância lá em uma determinada dependência. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais estejam vários indivíduos desconhecidos e que não os possais ver, embora os escuteis perfeitamente. Não seria fácil, por sua conversa, reconhecer-se se se trata de ignorantes ou de sábios, de gente decente ou de malfeitores, de homens sérios ou de estouvados, de pessoas finas ou de gente rústica? Então, este texto de Kardec é tão claro, que não há necessidade de fazermos comentários. Vamos continuar no texto de Kardec. Façamos uma outra comparação sem sairmos de nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, depois nós vamos explicar essa palavra mariola para não se confundir com bananada. Então, ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecê-los-eis imediatamente e o expulsareis como o impostor. Também aqui Kardec está nos falando o quê? Para nós ficarmos atentos quanto à forma e quanto ao conteúdo. Então a pessoa se diz um literato. Então a gente tem que esperar que a pessoa se expresse no nível de um literato. Então se aquela criatura, na construção das frases, como no conteúdo do que estiver dizendo, demonstrar que de literato não tem nada, nós não precisamos ir perguntar a terceiros se aquela pessoa é ou não é um literato. Nós estaremos realmente diante de alguém que está pretendendo nos enganar. Há pouco falamos sobre o termo mariola, brincamos até porque na atualidade, essa palavra mariola, que principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, ela tem um significado mais conhecido de bananada. Então, a gente indo ao dicionário, encontra uma outra acepção para a palavra mariola, que é infame, mau caráter. Então, o que acontece é que os companheiros que em 1979 fizeram a tradução da Revista Espírita no período kardeciano, tiveram, assim, digamos, o cuidado, a caridade até de denominar esses espíritos de mariola, para não usar termos assim tão fortes, mau caráter, etc. Mas é essa a acepção da palavra mariola nessa frase. Consolidando essa orientação sobre o cuidado
com os espíritos? Kardec diz ainda na Revista Espírita. Então, a respeito desse fato de pessoas se apresentarem de um nome querendo aparentar certas coisas, ou ser certa pessoa, ter certa qualificação, que na realidade não tem. Então, agora Kardec vai trazer esse conceito para os espíritos novamente. Dá-se o mesmo com os espíritos. São reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna, em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim, e com razão, aplicar-se a frase de célebre escritor: o estilo é o homem. Esse trecho, mais uma vez, mostra que nós precisamos estar atentos quanto à forma e ao conteúdo do que os espíritos desencarnados nos falam. E não custa lembrarmos o Evangelho, no qual Jesus nos diz que uma boa árvore não pode dar mau fruto, uma má árvore não pode dar bom fruto. Uma pessoa educada, ela, a não ser em situações especialíssimas, ela pode, por uma irritabilidade, alguma coisa, ter uma atitude grosseira, mas o usual, o normal, o contínuo naquela pessoa é a gentileza, é a educação e não a grosseria. Isso a gente tem que aplicar aos desencarnados. Nós temos que ficar atentos para ver de que forma o espírito se expressa e o que ele pretende, o que ele está dizendo, se ele está trazendo algo de útil ou se ele está trazendo alguma coisa que vá causar perturbação, que vai causar cisâneas ou coisas parecidas. Em seguimento, Kardec comenta matéria publicada à época, em dezembro de 1857, que houve essa matéria, em um jornal espiritualista francês, a respeito da manifestação de um espírito que se dizia ser o venerável Padre Ambrósio. Então, esse jornal, que não era espírita, era um jornal espiritualista, ele publicou, então, uma matéria na qual havia um diálogo de um encarnado com um espírito desencarnado que se dizia ser o Padre Ambrósio, era um padre que havia, através da sua vida, deixado um rastro de venerabilidade, de respeito, de consideração, etc. A respeito, então, dessa matéria, Kardec, então, vai se utilizar do artigo nesse jornal espiritualista de dezembro de 1857. E ele assim fala, Kardec. É uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Interessante. Através de um médium, uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Depois nós vamos comentar isso. Vamos continuar a leitura. Um dizendo-se o Padre Ambrósio,
o outro Clemente XIV. O padre Ambrósio fora um respeitável sacerdote morto em Louisiana no século anterior. Nós estamos aqui em dezembro de 1857, melhor dizendo. Era um homem de bem, de grande inteligência e deixou uma memória venerada. O outro foi um papa, não é isso? Então vamos comentar um pouco este trecho em que o assunto é colocado. Primeiramente, vamos notar que não se trata de um diálogo, de uma reunião mediúnica que fora realizada por Kardec. É uma reunião mediúnica realizada por terceiros e que o jornal faz, então, a narrativa. E nessa matéria, é dita que, através de um médium, os dois espíritos estavam se comunicando, dialogando. Então, vale a pena nós comentarmos isso com cuidado pelo seguinte, porque a forma natural de os espíritos se comunicarem quando fora do corpo é simplesmente o pensamento. Então, um espírito, para se comunicar com o outro, ele não precisa da ação de um médium. Ele via através de um médium e o médium falar para o outro espírito, através do médium, falar para ele. A única hipótese em que isso pode acontecer é uma hipótese especialíssima, em que ambos os espíritos, ou pelo menos um deles, está ainda tão apegado à matéria, está ainda tão aqui ligado ao mundo, que ele sequer tem a consciência de que se encontra desencarnado. Talvez seja essa a única oportunidade em que, numa reunião, a pátria espiritual superior traz aqueles dois espíritos que ambos estão achando que ainda estão encarnados, não sabem que são espíritos desencarnados, e então, através de um médium, se estabelece uma conversa de um com o outro. Mas, normalmente, na situação usual, que é da própria natureza do espírito, a comunicação entre dois espíritos desencarnados se dá com absoluta facilidade através, pura e simplesmente, do pensamento. Nesse diálogo, continua Kardec, onde o ridículo corre parelha com o ignóbil, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores. E força é convir que aqueles espíritos tomaram poucas precauções com o seu disfarce. Pois qual seria a criatura de bom senso que, ao menos por um minuto, admitisse que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer aquelas trivialidades que mais parece uma exibição de saltimbancos, de palhaços, não se exprimiriam de modo diferente comediante de última classe que parodiassem essas duas personagens. Essas são expressões de Kardec, evidentemente feitas porque ele, Kardec, conhecia perfeitamente o conteúdo da matéria do jornal e, por isso, estava trazendo para estudo na Revista Espírita, justamente para dar um exemplo prático de como podem espíritos impostores manipularem as pessoas, digamos assim, que não se preparam para tratar com a pátria espiritual de uma maneira segura e séria. Depois de fazer essas considerações, e inclusive Kardec lamenta que o jornal, ao publicar, não tivesse, enfim, aberto uma discussão ou tivesse colocado alguma observação
no sentido de impedir que aquilo causasse malefício aos leitores, Kardec diz o seguinte na Revista Espírita: pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio pudesse oferecer material útil para observações relativas aos espíritos impostores. Então reparem a atitude interessante de Kardec. O jornal publicou aquela matéria absolutamente inverossímil por tudo aquilo que Kardec já conhecia de doutrina dos espíritos, que estava codificando a doutrina. Então ele teve uma ideia muito interessante. Lá nos seus trabalhos mediúnicos, coberto de toda a seriedade, com uma assistência espiritual de primeiríssima qualidade, os espíritos superiores que com ele estavam construindo a doutrina dos espíritos, trazendo-a para nós, ele resolve então fazer uma reunião mediúnica na qual evocasse, chamasse o espírito do próprio Padre Ambrósio, convidasse, né? Porque os espíritos só vêm quando querem, eles não são convocados, assim, sem mais nem menos. Então Kardec resolveu fazer uma reunião mediúnica na qual ele convidasse ao verdadeiro Padre Ambrósio que concedesse a honra, a gentileza, no sentido de ajudar ao próximo, de vir ele, Padre Ambrósio mesmo, à reunião com Kardec. E que viesse também o impostor, aquele que se fazia passar pelo Padre Ambrósio. E aí então Kardec pôde, na reunião mediúnica, esclarecer melhor as coisas e fazer com que então o assunto fosse tratado de uma maneira cuidadosa e as pessoas realmente estudiosas teriam oportunidade de confrontar a matéria publicada no jornal espiritualista, a que Kardec se refere, e a matéria publicada na Revista Espírita que nós estamos estudando, que é a de julho de 1858. E é assim que se faz quando se quer estudar. Um jornal publicou alguma coisa, o outro jornal pega aquela mesma matéria, aquele mesmo assunto, trata de uma maneira diferente, de uma outra forma. Então a pessoa que está voltada para o estudo sério daquele assunto vai examinar ambas as matérias. Nós não vamos fazer esse confronto das duas matérias no tal jornal e na Revista Espírita, porque não temos, o Kardec não transcreve, então nós só vamos discutir, estudar o trabalho feito por Kardec. A respeito desse assunto, identidade dos espíritos, nós sugerimos que desde já os nossos ouvintes procurem estudar este item, esse título, Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e que no próximo programa nós iremos mencionar, e programa no qual nós iremos então, em continuação ao estudo dessa matéria, nós iremos apresentar o texto no qual Kardec expõe o diálogo que teve com o impostor e com o verdadeiro Padre Ambrósio. Muita saúde, muita paz e até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.